pessoal, nós vamos apresentar agora o nosso trabalho da semana 1 e 2 da disciplina Metodologia do Ensino de Educação Física, no qual vamos tratar, a partir de algumas discussões que nós estabelecemos antes dessa conclusão, que são 2 temas centrais dos artigos que foram lidos nessa semana. Cada professor aqui vai apresentar a sua visão de escola, atrelada à sua visão de formação inicial, para que nós possamos estabelecer, então, uma conexão com os artigos que foram lidos. A primeira questão: como foi a formação inicial, né, de cada um de nós aqui, no que tange a dicotomia entre conhecimentos pedagógicos e conhecimentos disciplinares? Porque nós acreditamos que a formação inicial, ela nos dá bastante indícios do que viria no porvir, né, enquanto professores na ação docente. E uma segunda pergunta, que é super pertinente, que é como cada um se posiciona, né, qual é a visão que cada um tem sobre educação. E aí a pergunta se faz no sentido: o que seria para cada um de nós uma escola socialmente justa? Bom, pessoal, então para falar sobre, né, essas 2 perguntas, quero convidar nossa querida Letícia para colocar as impressões dela sobre, né, a formação inicial que ela teve e também o que ela considera uma escola socialmente justa. Com você, Letícia. Bom, sobre a minha formação inicial, eu acredito que eu tive uma formação bem influenciada, assim, pelo que um dos textos traz sobre o texto que fala sobre a pesquisa sociocrítica e sobre a formação dos professores, fala um pouco sobre Paulo Freire, né? E eu acho que eu tive uma formação meio que influenciada por isso. E sem querer, sem ter a intenção de ser, de ter a minha prática docente pautada nisso, eu acho que acaba sendo. Então, a minha prática acaba tendo aquela coisa de considerar os conhecimentos prévios dos alunos, estabelecer um diálogo, ter uma escuta paciente, levar em consideração as necessidades da criança. E, além disso, eu acho que a minha formação também teve uma preocupação em relacionar o que um dos textos também trata, o conhecimento disciplinar, né? O domínio que a gente tem dos conteúdos e o conhecimento pedagógico, né? Tá, legal, Letícia. E para você, o que seria uma escola socialmente justa? Como que você se posiciona enquanto professora? Qual a sua perspectiva para uma escola socialmente justa? Então, de acordo com o que o texto traz, né, sobre algumas perspectivas de escola socialmente justa, eu acredito que seria a gente buscar diminuir a diferença de escolarização, de educação entre os grupos sociais, né? Só que para a gente conseguir isso, o currículo que a gente está submetido e a nossa prática tem que estar em sintonia e os dois buscando uma articulação entre o conteúdo que a gente ensina e o contexto do aluno. Porque se a gente não tiver essa sintonia entre o que a gente está ensinando e o contexto do aluno, eu acho que não tem sentido nem significado para o aluno. Então, eu acredito um pouco nisso, assim. É o que eu tento buscar. Não é fácil, é um desafio, mas eu acho que seria nesse sentido. Beleza, então. Bom, pessoal, então, dando continuidade, eu quero chamar o Carlos para falar desses 2 aspectos que nós elencamos como importantes desse trabalho, né? Primeiro, falando da formação acadêmica que o Carlos teve, né, para se tornar o professor de educação física que ele é hoje, e também discursar sobre o que é para ele, como ele age na construção de uma escola socialmente justa. Você, Carlão? Bom, pensando aí nessa primeira questão, né, da minha construção enquanto profissional, né, no meio acadêmico, eu consigo visualizar uma formação bem ampla, né, que não teve, assim, um viés totalmente esportivizado, né? A gente tinha aí essa questão do saber pedagógico, do saber específico, né, da prática profissional do educador físico, né, do professor de educação física, mas ao mesmo tempo também a gente teve muito da prática pedagógica presente na nossa formação. E isso trouxe para mim um aspecto muito importante, que foi de que não existe uma forma de trabalhar, na verdade, é isso do meu ponto de vista, de você desassociar essas 2 práticas. Então, eu procuro, dentro hoje da minha atuação, caminhar com elas juntas. O saber pedagógico com o saber específico. Então, ao passo que eu trabalho aí os grandes temas aí da educação física, né? Ginástica, esportes, lutas, jogos, eu procuro trazer um pouco do saber pedagógico junto com elas, para que tenha sentido, né, para os estudantes e para a minha própria prática
tudo aquilo que eu aprendi, né, e ainda aprendo, mas que possa fazer sentido, né, nesse dia a dia deles. E tendo essa visão também um pouquinho, se a gente pegar um pouquinho lá do primeiro texto, né, que é a visão sociocrítica, né, essa formação baseada aí também em alguns estudos do Paulo Freire, eu me vejo também um pouquinho aí nessa visão freiriana de trabalho, essa questão de contextualizar os assuntos, de trazer os conhecimentos prévios dos estudantes, partindo daquilo que eles sabem para depois a gente fazer a ampliação desse conhecimento. E já fazendo uma ponte com a segunda questão da escola justa, é encontrar realmente o equilíbrio, né, entre aquilo que é necessário, né, por um viés, que é aquela coisa da meta, dos índices, da preparação para o mundo do trabalho, mas, por outro lado, eu tenho que olhar também para as diversidades presentes dentro da escola. Eu olhar para o público alvo da educação especial, eu olhar para as questões de gênero, eu olhar para todos os vieses que eu consigo dentro da escola, trabalhar, né, de uma maneira bem globalizada, não negando uma parte, mas também apontando ali, trabalhando, oferecendo, né, uma educação de qualidade para todas as populações que estão presentes dentro daquela escola, né, e fazendo com que eles se sintam pertencentes ao mundo escolar, fazendo com que eles se sintam partes, pertencentes e se apropriem do conhecimento mesmo, fazendo com que a educação tenha sentido para eles, que eles não sejam mais um dentro ali da escola, mas que eles sejam uma escola, cada um deles. Agora o nosso amigo João vai comentar também como foi a formação inicial dele, né, dentro dessa perspectiva, dessa diferenciação que ocorre na formação acadêmica entre os conhecimentos pedagógicos e os conhecimentos disciplinares, e também qual é a posição do João para uma escola que seja efetivamente justa. Com você, João. Muito bem. Então, a minha formação inicial, ela ocorreu na UFSCar, e ela foi muito influenciada já por essa nova perspectiva acerca da educação física, né? Ela não tinha nada ou quase nada de uma perspectiva mais tradicional da educação física, exceto por uma disciplina de um professor ainda remanescente da época da fundação, que era a faculdade que depois veio a se tornar o curso de educação física, né, da UFSCar. Então, essa perspectiva de educação física mais contemporânea brasileira, né, ela já prevê esse pensamento crítico, aquela dimensão, nas dimensões do saber, né? Então, a dimensão conceitual, procedimental e atitudinal, isso já estava muito claro. As disciplinas na faculdade, na grade do curso, elas não seguiam aquele modelo de você ter uma disciplina específica para tratar de um determinado conteúdo na cultura corporal, por exemplo, ou futebol ou basquete. Então, essas disciplinas não existiam. Então, nesse primeiro momento é isso. Em relação à escola justa, eu acho essa uma questão muitíssimo complexa. Eu acho que ela envolve, porque ela não envolve só uma visão de escola, ela evoca aqui uma visão de mundo. Então, é a nossa concepção do todo que vai determinar o que a gente acredita que a escola deve ensinar, por exemplo, qual que deve ser a postura da escola, quais são os conhecimentos que devem estar presentes na escola e serem privilegiados em detrimento de outros, porque não dá para fazer tudo na escola. Se a escola deve ser um palco para suscitar determinadas discussões, acredito que sim, mas com um certo limite, porque a gente não pode, apesar de eu também acreditar que não existe neutralidade, eu acredito e defendo muito a primazia da família em relação a determinados conhecimentos, principalmente de ordem moral e religiosa. Então, quando vai haver um confronto entre o que eu acredito que seja a coisa certa em determinado campo moral e o que a família pode ser que acredite, eu prefiro não impor a minha posição. Eu posso suscitar uma discussão, trazer elementos, e aí eu acredito que eu deva fazer isso, inclusive, mas eu não posso, a gente, inclusive, o próprio Paulo Freire, do qual eu não sou muito adepto, mas ele diz isso, que o professor, então, está ali numa situação de opressor, porque os alunos são completamente dependentes da ação do professor. Então, o professor pode punir, o professor pode tirar ponto, o professor pode fazer o que quiser. Então, na medida que o professor também, de alguma forma, não impõe, mas induz os alunos a pensar da maneira que ele pensa, ele está, de certa forma, eu penso assim, que ele está corrompendo essa coisa mais pura do próprio aluno ir se formando e ir se descobrindo. Eu devo apresentar, inclusive, todas as teses conhecidas e fazer com que o aluno reflita sobre elas e vá construindo ele mesmo a sua própria perspectiva a respeito dos assuntos que não são o foco da disciplina. Então, eu tenho até uma resposta mais ou menos elaborada a respeito do que eu acredito que é a escola. Então, eu acho que, na verdade, a escola, o dever dela deveria ser de ensinar os alunos uma série de instrumentos que fosse possibilitar eles, convertessem eles em pessoas capazes de aprenderem por si mesmos e que eles conseguissem investigar a verdade objetiva
que é uma perspectiva que eu acredito, que a verdade ela é objetiva, sem nenhum tipo de viés ideológico, que é isso depois seria motivo de discussões, e que eles fossem também capazes de apresentar, a escola fosse capaz de apresentar os interesses a todos os alunos interessados, os status questions de todas as questões importantes dos vários campos de conhecimento. E com qual objetivo? Aspirando, por meio desse processo, formar os indivíduos integralmente autônomos de fato, que eles fossem capazes de fortalecer as suas próprias personalidades, capazes de reabsorver as suas próprias circunstâncias. Então, que eles não fossem objeto de serem manipulados pelas suas próprias circunstâncias, mas eles capazes de intervir na sua própria realidade. Então, eu acredito que o dever da escola seria de ensinar democraticamente, e isso que é de fato ser democrático, não é enviesar o meu pensamento em cima dos alunos, mas é oferecer para eles todas as perspectivas que estão possíveis ali, e sem enfatizar diferenças laterais e menores. Então, focando no objeto de conhecimento no meu campo, e as discussões que forem sendo suscitadas, que seriam chamadas de temas transversais, a gente trata, mas a partir da construção dos alunos. Então, eu suscito a discussão, eu fomento a possibilidade de discussão, mas eu não coloco a minha verdade acima da verdade que eles podem ser capazes também de conseguir atingir a partir das suas visões de mundo. Acho que é mais ou menos isso. Isso seria ser justo, do meu ponto de vista. Beleza? Bom, pessoal, com relação à minha formação inicial, né, eu tive 2 momentos diferentes. Eu comecei numa faculdade, terminei em outra. A primeira faculdade era nítido, né, essa separação entre, né, o conhecimento pedagógico e os conhecimentos disciplinares no próprio currículo da disciplina e também no fazer dos professores. Uma preocupação extremada com o desenvolvimento dos conhecimentos daquela área em específico, mas nunca uma preocupação de como nós íamos transpor aquele saber para a sala de aula. E depois eu fui para uma segunda formação, um segundo momento de formação, e aí sim, totalmente oposto, uma formação voltada para o pensamento crítico, para essa visão mais sistêmica do conhecimento, e principalmente proporcionando o desenvolvimento das competências, das habilidades do professor enquanto, né, agente de transformação mesmo do meio em que os alunos estão inseridos, ou seja, ensinar a ensinar. E com relação a essa visão, né, de uma escola socialmente justa, então eu acredito nessa escola, né, que articula os saberes científicos, sociais, culturais, né, que valoriza essas práticas socioculturais, que considera todo o acervo que os alunos trazem, que propicia uma educação para a autonomia, mas uma autonomia que esteja alinhada com uma reflexibilidade do meio em que essas pessoas estão inseridas, das relações de poder que existem na sociedade, e também para que reflitam, né, e tomem, se for necessário, e se caber aos indivíduos desse processo educativo, as decisões que sejam necessárias para transformar o meio em que elas estão inseridas. Então, essa é a minha visão de uma escola, né, que seja socialmente justa, que alcance a autonomia, a liberdade, a dialogicidade entre os indivíduos e que, sim, intervenham na realidade social, que não a aceite como ela está, simplesmente por medo ou porque não detém os conhecimentos ou os instrumentos necessários para que supere aquilo que está posto na sociedade, como se a sociedade fosse algo acabado e não pudesse ser questionado. E que fosse pautada em valores, né? Nos valores humanos, os valores superiores humanos, de respeito, de justiça, né? De tolerância e de elementos que fazem com que a sociedade se una em prol do seu autodesenvolvimento. E não uma sociedade pautada na violência, na agressividade, né? Na diminuição de grupos minoritários, que considere as diferenças com respeito, né? E até termino com um outro ponto que eu acho fundamental, né? É reconhecer a diversidade, respeitar a diversidade, mas sem que necessariamente você perca a sua individualidade. É essa convivência harmônica entre as diferenças, que eu acredito ser possível, principalmente numa escola que fomente isso com os alunos. Então essa é a minha ideia de uma escola que seja socialmente justa. E é isso. Então é isso, pessoal. Cada um de nós colocou as suas considerações, né, sobre formação, sobre o que é uma escola justa. Creio que em vários pontos nós convergimos para o mesmo pensamento, outros talvez cada um vá partir para a sua visão de mundo, mas acho que a ideia é essa. Isso aqui é um espaço democrático onde nós pudemos, com esse trabalho, socializar
a nossa visão, e creio que cada um, no seu micro-universo, que é a sua sala de aula, que é a sua escola, que é a sua comunidade, está construindo, né, essa escola que o Libânio traz no texto, que é uma escola socialmente justa. Embora com visões diferentes, mas é essa diversidade que torna a nossa sociedade aí tão incrível como ela é. Beleza? Mais uma